Olá, pessoal. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à continuação aqui do nosso curso, falando sobre gênero e sexualidade na infância e na adolescência, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade, né? E nós vamos começar, então, o nosso terceiro módulo do curso, né? Que nós vamos falar sobre as vulnerabilidades, então, da sexualidade adolescente, né? A gente falou um pouco sobre como, né? No primeiro módulo falamos sobre os conceitos básicos, né? Sobre gênero e sexualidade. No segundo módulo falamos sobre o desenvolvimento da sexualidade na infância e na adolescência, do gênero também, né? E nós vimos um pouco sobre a questão, né, de que a sexualidade infantil ela é mais voltada para esse caráter de informação, de querer descobrir, né, as informações sobre o sexo e a reprodução, e também questão de exploração, mas ainda muito, né, de uma forma ainda muito só, né, por meio do olhar, do toque e da fantasia, né? E na adolescência a questão de que de fato daí começam sim, efetivamente, né, as primeiras experiências sexuais propriamente ditas, né? E relações, né? Enfim, com outras pessoas já tendo atingido então a maturidade sexual e reprodutiva, né? Isso começa então na adolescência. E aí essa possibilidade, né, começa na adolescência e a gente vai ver então hoje um pouco a questão, né, de quais são as vulnerabilidades, né, desse estágio, então, da adolescência, enquanto um estágio em que a gente vai ter, né, uma vulnerabilidade um pouco maior, né, a certas coisas, quando a gente começa, então, né, a ter as nossas primeiras experiências, assim, de relacionamentos de intimidade, de relacionamentos sexuais, aqui nessa etapa da vida. Não significa que para todos os adolescentes vai ser assim, né? Todos os que iniciam a sua vida sexual na adolescência, nem né, tem muitos que vão encontrar, sim, né, um início, né, nos seus relacionamentos afetivos e de intimidade com saúde, né, com segurança, né, mas a gente também pode ter algumas consequências e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre consequências negativas e vulnerabilidades, né, da sexualidade adolescente. Então, vamos falar aqui neste módulo 3 do nosso curso, né, sobre isso. Então, o que é a vulnerabilidade? Né? A vulnerabilidade é a ideia de uma maior chance de consequências negativas em saúde, em função de questões biológicas, culturais, econômicas, psicológicas, políticas, sociais, históricas, etc. Então, embora muitos adolescentes possam desenvolver uma expressão saudável da sua sexualidade, esse período do desenvolvimento envolve uma vulnerabilidade por uma série de fatores. Então, o que é uma vulnerabilidade? Uma chance maior de dar problema, né, nessa etapa do desenvolvimento. Né? Primeiro ponto, né, que acaba gerando essa vulnerabilidade da sexualidade adolescente, né? Então, é a imaturidade cognitiva. Então, muitos adolescentes podem não ter a capacidade de medir, capacidade cognitiva de medir as consequências, né, que os relacionamentos íntimos e a vida sexual podem trazer, né? Então, isso aqui é de um estudo sul-africano, né, essa frase, né, que foi uma frase que muitos dos jovens meninos concordaram, né, no estudo, né, que está aqui publicado, referenciado aqui nesse slide, né, que é a questão, né, de eu queria fazer sexo, mas não estava pronto. Então, há uma questão, né, de uma vulnerabilidade cognitiva, né, de não estar pronto, de não, né, ter as informações necessárias, de não saber exatamente o que fazer ou como medir as consequências, né, dos que os relacionamentos íntimos trazem e que as relações sexuais trazem. Então, há uma imaturidade cognitiva, pode haver uma imaturidade cognitiva. Né? Também pode haver falta de habilidades sociais. Né? Então, a busca por uma identidade na adolescência, ela pode levar então a processos de insegurança. Né? Insegurança, por sua vez, contribui então para menor habilidades sociais e menos capacidade de se proteger frente a situações. Então, e, inclusive no sentido de resistir a pressões. Né? Então, assim, por exemplo, né, o adolescente ele pode, né, é, querer seguir o grupo. Né? Ele pode querer realmente seguir a perspectiva do grupo dos pares e que todos os pares estão fazendo. Né? Então, é algo que o adolescente vai querer fazer. Por exemplo, vamos falar de um outro tipo de experimentação aqui, não sexual. Né? Vamos falar sobre álcool. Né? Então, se está todo mundo na minha turma bebendo, também vou querer beber. Né? Então, se há uma pressão no grupo, uma pressão paritária muito grande, né, para que se tenha relações sexuais, eu também vou querer ter,
sem que eu necessariamente tenha as habilidades sociais para lidar com essa situação, né? Que é a habilidade social para lidar com a situação sexual, né, gente? É a habilidade de poder dizer sim, não, para, né? Não quero, quero, né? A habilidade de dar consentimento, de dizer o que tá bom, o que tá ruim, e também a habilidade de negociar preservativo, né, de falar, vamos, coloca o preservativo, senão eu não vou me relacionar. Isso são coisas que requer habilidades sociais, né, requer uma coisa assim, né, do tipo, da pessoa dizer, não, mas eu não vou fazer com o preservativo e a pessoa poder responder, então a gente não vai fazer, né. Isso requer uma habilidade social que muitas vezes não está presente, né, e a gente precisa estar atentando para isso. Ah, já entrando então na questão do próprio uso do preservativo, né? Então, estudos mostram que adolescentes tendem a não utilizar preservativo nas suas primeiras relações sexuais. Eu acho que isso pode vir no imaginário, né? De tipo assim, bom, eu já ouvi isso no consultório, assim, né? O adolescente que diz assim, não, é que foi a primeira vez, então não, né, a gente não usou camisinha porque era a primeira, né? Mas vamos lá, né? Tipo assim, era a primeira. Sim, mas é porque era a primeira minha e a primeira dela, né? Então não faz sentido usar. Tá, não, só um pouquinho. Ok, que isso, né? Que se realmente estiver posto isso, né? De que é a tua primeira e é a da primeira dela também, ok, eu entendi a lógica que tu tá querendo dizer. Mas que garantia que tu tem, né? De que essa pessoa tá te dizendo, né? Que realmente é a primeira relação sexual dela e que ela não tem como, né? Estar com nenhuma infecção ou nenhuma questão de saúde, porque é a primeira relação aqui. Que garantia que tu tem? Isso é a palavra de uma pessoa, né? Na verdade, tu tem que ter a ação, né, de tu te autopreservar. Não adianta a pessoa te dizer uma coisa, né? E se ela tá te dizendo uma coisa, tu tá acreditando nessa coisa, tu tá tu tá pagando para ver se essa coisa realmente é verdade, tu vai estar te colocando em um risco, né? Nem que tu assuma que tá se colocando nesse risco, mas tu tá te colocando em um risco, né? Então, estudos mostram que adolescentes tendem a não utilizar preservativo na sua primeira relação sexual. Nos Estados Unidos, 50% dos adolescentes com vida sexual ativa reportaram não ter utilizado preservativo na sua primeira relação sexual. Isso é grave porque muitas pessoas, especialmente as mulheres, né, as meninas, vão ter suas primeiras relações sexuais, né, com homens mais velhos. Então a gente tem um dado do Brasil que mostra que as meninas enquanto as meninas vão começar entre os 12 e os 16, os meninos vão começar entre os 15 e 17, né, né, as primeiras relações sexuais. Isso significa o quê? Que as meninas mais jovens estão começando a ter as suas relações sexuais no nosso país com homens mais velhos, né? Ou com adolescentes mais velhos, ou até com adultos, né? Uma situação que poderia a gente até pensar em questões de abuso, né? Então, é complicado, né, esse dado, porque a gente não garante, né, nunca garante que aquela outra pessoa, que aquela pessoa está nos dizendo a verdade. E eu acho que tem uma vulnerabilidade da sexualidade adolescente para muitas vezes, né, não se dar conta disso também, confiar, né, nas pessoas. Né? Óbvio que adulto também faz isso, mas é uma questão, né, de poder entender que nessa fase aqui da adolescência isso vai estar mais presente. Então, isso aqui também é um dado do Brasil, né? Então, o uso de preservativo na primeira relação em adolescentes do sexo masculino, então isso aqui é uma amostra de homens, né? Uma amostra bem grande de homens de 18 anos, tá? Com, enfim, o uso de preservativo na primeira relação sexual, né? No caso do sexo vaginal. E aqui a gente vê que temos, sim, 46% sim e 54% não. Então a gente tem a maioria, né, dos jovens de 18 anos, essa é uma amostra de heterossexuais, tá? Sexo vaginal, não fez uso do preservativo na sua primeira relação sexual. Então, para a gente ver o quanto essa vulnerabilidade ela é real, ela é dado epidemiológico, não é só uma coisa tipo assim, a gente precisa intervir no campo da adolescência para a sexualidade, para prevenção, não é só por uma questão, né, de que a gente quer intervir ou ideológica ou qualquer coisa assim. Não, nós temos dado epidemiológico.
tá? Isso aqui é dado real, dado de pesquisa, dado científico. Tem um dado, não estão usando. O que a gente vai fazer? Tá? Outros fatores, né, que a literatura vai indicar que podem ser fatores que vão aumentar a vulnerabilidade, né, para... não, de novo, gente, vulnerabilidade não é certeza. Né? Não, probabilidade não é certeza. Tá? Não quer dizer que tendo isso tudo aqui, que vai dar problema. Não é isso. Né? É que esses fatores aqui geram uma vulnerabilidade maior, tem uma chance maior de acontecer alguma situação, né, ruim, negativa, do ponto de vista da saúde. Né? Mas não é garantia. Né? E também pode acontecer, mesmo não estando esses fatores aqui. Né? Mas a gente vai entender que algumas das vulnerabilidades da sexualidade adolescente, da sexualidade adolescente, podem ser, então, aumentadas por alguns fatores. Né? Então, histórico de abuso sexual na infância, histórico de comportamento opositor desafiante na infância, nível socioeconômico baixo, histórico de transtorno de conduta na infância, histórico de TDAH na infância, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nível educacional baixo, orientação sexual, né, ou barra identidade de gênero não normativa, né, então ser LGBT, gay, lésbica, trans, bissexual, e exclusão social, né, são todos fatores que contribuem, então, né, para esse aumento da vulnerabilidade, né, nesse período da adolescência. Tá? Então, falando um pouquinho das consequências, né? Então, assim, infecções sexuais, primeira consequência mais, né, importante, assim, né, da gente vivenciar, então, né, a sexualidade, a exploração sexual, né, as primeiras relações sexuais, as primeiras relações de intimidade na adolescência, com todos esses fatores de vulnerabilidade que podem, né, nos deixar mais vulnerável para essas consequências aqui. E agora a gente entra nas consequências de fato, né? Então, o que a gente estava vendo até então era assim, né? Fatores tanto do desenvolvimento, né, da própria adolescência em si, né, que deixam o adolescente mais vulnerável, né, para isso, e também as questões, né, socioeconômicas e culturais que também contribuem para essa vulnerabilidade. E agora a gente vai poder entender assim, né, tá, e essa vulnerabilidade leva ao quê? Né? Pode levar, né, a infecções sexualmente transmissíveis. Então, é um problema de saúde. As ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, são problemas de saúde que ocorrem por meio do contato sexual. Algumas ISTs também podem ser transmitidas, né, por meio da gravidez, do parto, do leite materno e da transfusão de sangue. Mas aqui a gente está falando, né, de contágio sexual, né? Estou falando da sexualidade do adolescente, então o contato sexual, né, enfim, na adolescência pode gerar ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis. Gravidez indesejada, né, maternidade indesejada na adolescência pode trazer um fardo psicológico, né, para a adolescente e a família, podendo levar a problemas de educação interrompida e baixa renda. Isso é também da própria literatura, né, uma menina, né, que engravida, né, na adolescência, né, pode isso levar, então, a questões de interromper a sua educação e pobreza. Né? Então, a gente está falando também, né, de até assim, a gente, assim, porque, tá, mas a educação sexual vai sexualizar os adolescentes, vai estimular os adolescentes a transarem. Não, eles já transam, gente. Eles já transam e, como vocês veem, já transam sem camisinha. Estão transando. Né? Então, assim, aqui a gente está falando, porque daí vai estimular. Não, a gente não quer estimular, a gente quer reduzir esse problema aqui, né, com a educação sexual, né, das crianças e dos adolescentes. A gente quer reduzir esses problemas, diminuí-los. Tá? O que acontece? Gravidez indesejada, né, não está só, né, atrapalhando a trajetória de uma pessoa, de uma mulher, né, de uma menina, de uma adolescente. Né? Uma gravidez nessa etapa da vida, ela não está só sendo incômoda para os pais, né, dessa menina, ela está gerando pobreza. Vejam bem, ela está tirando uma mulher, né, da sua educação, isso tira a mulher da força de trabalho, e isso tira, portanto, oportunidades de renda que essa mulher poderia ter. Isso está gerando, né,
tá gerando uma exclusão da mulher da força de trabalho produtiva, economicamente produtiva do país, né? Então, isso está gerando pobreza da mulher, né? Então, fazer educação sexual também é combater aí as desigualdades entre homens e mulheres, né? E também violência nos relacionamentos íntimos, né? Assim, então, a gente pode ter como consequência, de novo, né, como eu falei lá antes, né, da falta de habilidade social, da imaturidade cognitiva, uma incapacidade, de certa forma, de dizer, para, não quero mais, e para de me perseguir, para de aparecer na casa dos meus pais, né, para de me ameaçar, né, porque a gente tem menos recursos para lidar com isso. Quando a gente é adolescente, a gente tem menos recursos para lidar com a violência por parceiro íntimo, né, e considerando especialmente que a gente tem muitas meninas que se relacionam com homens mais velhos, olha essa disparidade de poder, né, a gente não vai ter condições aí, né, de lidar com essa violência nos relacionamentos íntimos. Então, isso pode gerar, enfim, até feminicídio, né? Então, é muito grave, a gente precisa pensar nessas, já antecipando o assunto do próximo módulo, né? Mas a gente precisa pensar nas estratégias de educação sexual para evitar essas possíveis consequências que surgem, né, em função dessa vulnerabilidade que a gente está falando aqui nesse módulo, né, que vem, né, da imaturidade cognitiva, da falta de habilidades sociais, né, da falta de uso de preservativo, né, da incapacidade de lidar com certas coisas e que são agravadas, né, nesse período da adolescência por outros determinantes sociais que acabam também, né, deixando ainda, né, as epidemias de infecções sexualmente transmissíveis muito, né, racializadas, né, muito economicamente designadas, né, no nosso país. Então, a gente precisa pensar sobre essas consequências, pensar sobre essa adolescência, né, e pensar em estratégias para lidar com isso. Tá? Então, vamos entrando aqui nos dados epidemiológicos, né, só para a gente também concluir essa parte das consequências, né? Então, notificações de infecção por HIV em homens de 15 a 19 anos, né? O que é isso aqui? É a porcentagem total de notificações. Então, em 2007, a gente tinha, né, em 2007, a gente tinha 2,4%, né, das infecções, do total de infecções por HIV, 2,4% das infecções totais, né, entre homens dessa faixa etária, né, perdão, gente, do total das infecções por HIV, né, em 2007, 2,4% das infecções estavam na faixa etária de 15 a 19 anos. Né? Então, 2,5%, né, das infecções, de todas as infecções por HIV, né, em homens, elas estavam, né, nessa faixa de 15 a 19 anos, 2,5%. E aí, em 2015, se a gente traça um comparativo, isso sobe para quase 6%, quase, né, mais que o dobro. Então, a gente está, assim, dobrou a quantidade a porcentagem de casos de HIV que são notificados, da totalidade dos casos, né, a porcentagem de casos que estão na faixa etária de 15 a 19 anos, de 2007 a 2015, mais que dobrou. Tá? Então, isso a gente precisa olhar para isso. Tá? Então, casos de HIV notificados no SINAM, masculino e feminino. Então, aqui a gente estava falando ali casos de homens, né? Masculino e feminino agora, então, ambos os sexos, né? Por faixa etária de diagnóstico. Né? Então, a gente tem, ó, vejam que quase metade do gráfico de pizza é nas faixas etárias mais jovens, né? Então, a gente tem 5% de 15 a 19 anos, 18% de 20 a 24 anos. Hoje em dia, a gente, assim, né, com esse fenômeno da adultez emergente, né, essa pessoa esse jovem que, que mora com os pais ainda, mas que já trabalha, né, isso é um fenômeno, né, que do nosso tempo, assim, né, em função até de dificuldades econômicas, né, que a população jovem enfrenta, o fenômeno do desenvolvimento. Hoje em dia, 20 a 24 anos é adolescente ainda, né, assim, tá na faculdade ainda, muitas vezes, né, às vezes já está no mercado de trabalho, mas aí tá, daí a gente poderia dizer que já tem papéis adultos, mas ainda mora com os pais, ainda tem um papel adulto que ainda não é
totalmente, né, um adulto emergente. Então, a gente tem faixas muito jovens, assim, a maior parte aqui do gráfico, né, do diagnóstico de HIV. Então, a gente precisa, de novo, olhar, né, para isso, né. Sífilis, então, né, a gente estava falando de HIV, né, agora mudando para sífilis, né, então a gente está aqui, sífilis, notificações de infecção por sífilis, então, de novo, a mesma coisa, porcentagem do total das infecções por faixa etária. Então, lá em 2011, a gente tem 7,1%, né, dos casos notificados de sífilis, né, nessa faixa, do total dos casos notificados de sífilis, 7,1% estavam nessa faixa, então, de 13 a 19 anos. Isso em 2022 cresce então para 8,8%. Então, de 7 quase passa para 9. A porcentagem do total de casos que está concentrada nessa faixa de 13 a 19 anos. Então, tem algo aí, né, que é da adolescência e que está piorando. Tá? Isso aqui é um estudo já um pouco mais antigo, já de 2011, né, que é um estudo aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né, da porcentagem de gravidez indesejada em mulheres, né? O que a gente pode observar? Isso é um estudo lá do Rio, né, da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? Então, o que a gente pode observar? Na faixa de 13 a 19 anos é o percentual mais alto. Então, a gente tem um percentual altíssimo de gravidez indesejada, né? Que vai caindo, né? À medida em que o tempo vai passando, então aqui com 20 a 24, 65%, com 25 a 29, 58%, 30 a mais, 59%. Então, assim, né, diminui, né, cai quase, né, assim, acho que mais ou menos 10, né, um pouco mais de 10%, né, mas a gente percebe que nessa faixa aqui, a gente tem um período muito significativo, né, de gravidez indesejada com mais frequência do comparado com os outros períodos. Então, a gente vê, né, essa diferença e a gente e a gente imagina que essa diferença possa causar, então, consequências mais graves, assim, né, para a população adolescente feminina. Então, é uma coisa para a gente olhar. Também, para finalizar, a gente tem uma, né, questão, né, que no estudo nacional, mulheres de 18 a 24 anos tiveram maior prevalência de violência por parceiro íntimo, né, essa diferença foi significativa, né, em um modelo multivariado. Então, as mulheres nessa faixa de etária, né, de 18 a 24, tiveram significativamente mais violência por parceiro íntimo, né, do que outras mulheres de outras faixas etárias. Então, a gente está falando de algo que tem dados epidemiológicos, científicos, que sustentam um pouco essa hipótese que a gente está levantando aqui de um período de mais vulnerabilidade. Tá? Então, por isso a gente precisa pensar em estratégias de educação sexual. A gente tem um período de vulnerabilidade, um período que tem todos esses fatores, né, que eu comentei na aula hoje, né, que, que geram essa vulnerabilidade maior e podem gerar, então, essas consequências, né, negativas. Então, a gente precisa de educação sexual, né, para, né, aumentar conhecimento sobre ISTs, estratégias de prevenção, para diminuir a prevalência de gravidez indesejada e facilitar o acesso a direitos reprodutivos aqui entendidos como, né, como anticoncepcional, preservativo, e direito de interrupção da gravidez também, nos casos previstos em lei no Brasil, que casos de estupro, de anencefalia, de risco de vida, né, da mãe, né, diminuir os índices de violência nas relações íntimas também, incluindo violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, né, que é como definido pela Maria da Penha, né, a questão da violência por parceiro íntimo no nosso país. Então, a gente precisa da educação sexual para também poder, né, ensinar também essas coisas e poder facilitar o acesso a esses direitos. Né? Então, o que a gente vai discutir no próximo módulo vai ser exatamente isso, de que forma agora a gente entra no papo
né, que acho que é o objetivo principal do curso, que é de que forma agora que a gente entra no papo sobre sexualidade com os filhos, né, de que forma a gente ensina, né, certas coisas sobre sexualidade, de que forma a gente educa sobre sexualidade. Isso não só para os filhos, mas também, né, para os educadores, né, de que forma na escola a gente constrói uma educação sexual que de fato promova essa questão, né, de reduzir a gravidez indesejada, reduzir a IST, reduzir, né, a violência por parceiro íntimo, fomentar acesso a direitos, né, de que forma que a gente faz isso na escola, de que forma que a gente faz isso em casa, de que forma que a gente aborda esse tema. É isso que a gente vai discutir no próximo módulo, né? Aguardo vocês.